2 horas da tarde, em uma linda região do Nordeste brasileiro. A mamãe parou o carro na entrada do pátio e, ao lado da filha, de 15 anos, ficou a observar com alegria e orgulho a nova residência da família. Um enorme e lindo casarão de 2 pisos, construído mais de 100 anos atrás, naquela pequena e linda chácara. Enquanto admiravam, o papai saiu da garagem e, depois de olhar na direção delas, caminhou até a casa, abriu a porta e entrou. "Papai já chegou?" murmurou a filha surpresa. Ao saírem do carro, frente à entrada principal, a mamãe pediu à filha que fosse chamar o papai para ajudar com as coisas que haviam comprado. Mas antes mesmo da filha abrir a porta por completo, a mamãe pediu que não entrasse. "E por quê?" perguntou a filha espantada. "Porque o senhor que vimos não pode ser o papai. Pois além de ter ficado na cidade, o seu carro não está na garagem." A filha, já assustada, voltou a fechar a porta e caminhou para o lado da mamãe, reclamando que tinha que ser ele, pois elas o viram e era o papai com certeza. "Impossível, filha", disse a mamãe preocupada. "Mas se não era o papai, quem era?" Receosa, a mamãe abriu a porta e perguntou se havia alguém. Ninguém respondeu. A mamãe entrou e, depois de perguntar várias vezes, pegou o telefone e ligou para o esposo na cidade, mas não foi possível encontrá-lo. Segundo o amigo, ele já havia saído para uma outra fazenda. Porém, enquanto estava no telefone, ela viu pela janela um outro senhor saindo do galpão, com ferramentas nas mãos. Aliviada, a mamãe pôs o telefone no gancho, certa de que o homem que ela e a filha viram era apenas um trabalhador enviado pelo esposo. Mesma roupa, mesma altura e porte físico. Pura, estranha coincidência. Que alívio! Mas algo incomodava a senhora. Por que o esposo havia dado a chave da casa para aquele trabalhador? E por que, ao invés de entrar e sumir, ele não esperou por elas quando chegaram? Muitos porquês, cujas respostas iria ter que esperar até o dia seguinte. E as horas passaram. Por volta das 6, quando a tarde já escurecia, a mamãe gritou para que a filha fosse imediatamente ao seu quarto. Parada na janela, a mamãe puxou a filha pelo braço e perguntou se ela reconhecia o senhor em frente ao galpão. "Aquele é o papai. Por que não vem para casa? O que faz lá parado, olhando para nós?" A filha fez um gesto de gritar por ele, mas a mãe, com um olhar assustado, murmurou: "Não grite, filha. Não sei como explicar, mas aquele não é o papai." E sem nada mais dizer, a mamãe fechou a janela e correu para o piso inferior, trancando todas as portas e janelas que haviam. E juntas permaneceram no quarto, de porta trancada e atravancada. A cada poucos minutos, a mamãe curiava pela janela. O estranho homem permanecia como antes, parado e olhando. Porém, ao olhar uma última vez, ele já não estava. Já havia desaparecido. Minutos depois, as duas se entreolharam assustadas e apavoradas. A mamãe não sabia o que fazer. Depois de várias batidas, ela abriu a porta do quarto e do topo da escada gritou, perguntando quem era. As batidas pararam. Ninguém respondeu. A mamãe, mais assustada que nunca, voltou ao quarto e trancou a porta às suas costas. E os minutos passaram. O silêncio era simplesmente aterrador. Pensaram em ligar para a polícia ou alguém, mas o telefone se encontrava na sala de entrada do primeiro piso. Impossível,
com o medo que sentiam. Por volta da meia-noite, o pavor aumentou ainda mais. Alguém abriu a porta lentamente. As duas quase não podiam conter o medo que sentiam, pois certamente aquela estranha figura, tão parecida com o papai, agora se encontrava no interior da casa. E o pior é que nada podiam fazer, além de rezar e esperar que alguma ajuda caísse dos céus. Minutos depois, a ajuda pareceu chegar. Depois de mexer em algumas coisas e fazer o mesmo barulho que sempre fazia, quando chegava, o esposo chamou por elas desde o piso inferior. Graças a Deus. Mãe e filha, alegres, aliviadas e salvas, abriram a porta o mais rápido possível e correram chamando por ele. Porém, ao chegarem na escada, elas notaram assustadas que todas as luzes daquele piso estavam apagadas, completamente escuro. Cadê o papai? E aquela mesma voz do esposo pediu para que as duas descessem. A mamãe perguntou por que estava no escuro e ele, em resposta, simplesmente murmurou: desçam. Desconfiada e assustada com a situação, ela agarrou a filha pelo braço e voltaram correndo para o quarto. Trancadas e abraçadas, elas esperaram pelo pior, sem entender ou compreender patavina do que passava. De quem era aquela voz? Se não era do esposo, quem seria capaz de imitá-lo tão perfeitamente? Não tinham a menor ideia. Porém, graças a Deus, a voz calou e as duas se acalmaram. Mas o pavor não havia chegado ao fim. Horas depois, quando quase dormiam, esgotadas pelo medo e cansaço, elas ouviram o barulho de passadas subindo a escada, aproximando da porta do quarto e parando. O pavor retornou ainda mais forte. O dono da voz agora estava mais próximo que antes. E aquela mesma voz começou a chamar o nome da esposa e da filha, quase sussurrando. A voz era sem dúvida a do esposo, a do papai. Apesar de reconhecerem a voz, elas não podiam compreender como ele poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Seria o demônio tentando enganá-las? E abraçadas sobre a cama, apavoradas e rezando, as duas não tiveram coragem de responder. De repente, e para aumentar ainda mais o pavor, a luz do quarto apagou e logo em seguida a porta se escancarou. E naquele instante, as duas puderam ver entre gritos de choro o vulto inacreditável e inexplicável do esposo, do papai, parado frente à porta, olhando e sorrindo. Poucos segundos depois, o vulto sumiu, a porta foi fechada e a luz acendeu. As duas permaneceram na cama chorando, tremendo, apavoradas e ainda mais confusas. Mas graças a Deus, nada mais aconteceu e o dia amanheceu. Então logo o dia clareou, a coragem voltou e a mamãe ligou à procura do esposo, mas infelizmente não foi possível encontrá-lo. Pois, segundo o amigo, ele havia sofrido um acidente automobilístico e falecido na tarde do dia anterior, e que seu corpo estava a caminho da chácara. Te cuida e muito obrigado.